Amém? É isso. Quero começar te fazendo uma pergunta. Alguém aqui tem a impressão de que o tempo está passando rápido demais? O tempo rápido demais? Alguém tem essa impressão? Sabe aquela sensação de que parece que nós estamos sempre atrasados? Sempre atrasados. Alguém se sente assim também? Eu me sinto assim, sempre atrasado. São tantas coisas para fazer que nós temos, são tantos assuntos para resolver, são tantos compromissos. Nós temos uma agenda tão grande a cumprir, e parece que nós estamos sempre atrasados. E quando alguém aparece com mais alguma agenda, e às vezes é um churrasco, ainda assim dá vontade de correr, dá vontade de sumir. Ainda mais se você, como eu, é aquele cara mais introspectivo. Tem alguém que é introspectivo também? Aqui? Só a irmã, só a Thaís, não é possível. Joey também? Amém. Obrigado, Flavinha. Começa a aparecer os introspectivos, né, agora. Eu sou introspectivo também. Se eu puder escolher ficar sozinho, curtir minha casa, eu faço isso. Eu me esforço para estar com outras pessoas em comunhão também. Então, às vezes, até um compromisso como esse pode parecer uma agenda. E é tanta coisa acontecendo tão rápido na nossa vida, tanta coisa acontecendo, que a impressão que nós temos muitas vezes é que nós não estamos no controle da nossa vida. Sabe? Sem falar naquele sentimento que às vezes eu tenho em mim também, de que algumas coisas já passaram para mim. Você sente isso? Que algumas coisas já passaram para você? Que o tempo já passou? Que aquela oportunidade já foi? Que aquilo não é mais para você? Sabe? São sonhos antigos que eu tive que esquecer. São projetos que eu tive que deixar para lá. Sabe por quê? Porque muitas vezes parece que o tempo está jogando contra mim. Esse é o tema da mensagem de hoje. Quando parece que o tempo está jogando contra mim. E é sobre isso que eu quero conversar com você essa noite. Sobre essa nossa relação com o tempo. Hoje nós vamos entender como podemos reagir quando nós sentimos que nós não estamos no controle da nossa vida. Quando o tempo parece que está contra nós. Como confiar que Deus está sempre no controle quando tudo parece impossível? Abre comigo em Gênesis capítulo 12, verso 1. Abre a Bíblia aí. Como o pastor Joey falou, Gênesis é facinho. Primeiro livro da Bíblia. Nós estamos sem projeção hoje, tivemos um problema técnico hoje. Então iremos ler a Bíblia juntos. Amém? Gênesis capítulo 12, verso 1. O texto diz assim: o Senhor tinha dito a Abraão, o Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha, guarda esse número, 75 anos, quando saiu de Harã. Até aí.
Sabe, dando um contexto para você sobre Abraão e a sua família, eles eram naturais da cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade na Mesopotâmia. E um detalhe importante é que essa cidade Ur dos Caldeus, ela era uma cidade pagã. Ela era um centro de adoração a outros deuses. Em especial, eles adoravam ali o deus da lua. E o que nós acabamos de ler aqui é o chamado de Abrão, que logo depois Deus o chamaria por Abraão. Esse é o chamado de Abraão. Então imagina você ouvir a voz de um Deus que você nunca ouviu falar, te chamando para ir para uma terra que você não conhece também, com a missão de iniciar uma grande nação. Isso tudo acontecendo aos 75 anos de idade. Meu irmão, 75 anos de idade. Eu hoje com 32 já estou cansado. Estou brincando, a minha esposa deu risada aqui, eu tenho um pouquinho mais. Não parece, eu tenho um pouquinho mais, estou com 43. Alguém fala, não parece. Por favor, alguém fala, não parece. Amém. Meu Deus do céu, eu ia encerrar a pregação agora, já que isso. Sabe, 75 anos de idade, imagina isso. E chamado para uma missão tão grande como essa. Você consegue imaginar isso? Abraão chegando para contar para sua esposa e para o resto da sua família que Deus o havia convocado, o velho Abraão, para começar uma grande nação. Você consegue imaginar todos rindo do velho Abraão, balançando a cabeça para ele e dizendo para ele: Abraão, para de inventar moda, velho. Abraão, isso não é para você. Abraão, o seu tempo já passou, Abraão. Abraão, você está velho demais para isso. Mas o que nós lemos aqui é que Abraão aceitou o chamado de Deus. Amém? Porque depois de ter ouvido a voz de Deus, aquele velho só tinha uma certeza. Sabe qual era? Eu não posso perder mais tempo. Você sente que está perdendo tempo na vida? Eu não posso perder mais tempo. Porque Deus tinha um plano para a vida de Abraão. Deus tem um plano para a sua vida, meu irmão. Deus tem um plano para as nossas vidas. Então, se os nossos dias passam rápido demais, a pergunta é: como podemos não perder tempo para experimentarmos os planos de Deus para nós? E eu queria compartilhar com você 3 pontos. Então eu queria que você anotasse, para que isso pudesse te ajudar depois. Primeiro ponto: como não perder tempo. Primeiro ponto: não perca tempo olhando para trás. Não perca tempo olhando para trás. Gênesis 12, verso 1 e 2. Diz assim o texto, nós já lemos ele. Diz assim: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. A primeira coisa que nós precisamos aprender nessa noite é que a única forma de encontrarmos e cumprirmos o destino de Deus para nós é deixando para trás algumas coisas. E eu arrisco dizer
até algumas pessoas. Algumas coisas e pessoas precisam ficar para trás. Meu irmão, Deus usou 3 verbos importantes para falar com Abraão sobre o seu chamado. Deus disse: deixe sua terra natal. Ele disse: vá à terra que eu lhe mostrarei. E depois: farei de você uma grande nação. Deixe, vá e farei. Nessa ordem: deixe, vá e eu farei. Amém? Então olha para como o chamado de Abraão estava condicionado ao seu movimento. Para ir adiante, Abraão tinha que parar de olhar para trás. E eu quero te perguntar: o que você precisa deixar para trás para a sua vida andar? Sabe, um dos grandes males da nossa geração é a depressão. E a depressão, ela é vista ou conhecida por muitos autores como excesso de passado. Depressão é excesso de passado. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que em torno de 100 milhões de pessoas estão deprimidas no mundo. 100 milhões de pessoas, por causa da depressão, estão sofrendo. Alguns desistem de viver. Então são pessoas que ficaram talvez aprisionadas em situações, em traumas, em sentimentos, em perdas do passado. E talvez isso paralisou alguma área da vida dela. É muita gente olhando para trás. É muita gente. Talvez você no passado passou por algum tipo de traição, e agora você não consegue confiar em ninguém. Talvez você sofreu algum tipo de abuso, e agora você rejeita todo tipo de relacionamento. Talvez teve uma experiência pesada com seus pais, negativa na infância, e agora você escolhe nem pensar em ter filhos. Passado. A Bíblia diz para nós em Efésios 4, abre comigo, verso 31 e 32, ela nos dá uma orientação importante de como podemos ser livres do passado. Efésios capítulo 4, verso 31 e 32. O texto diz assim: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Sabe o que o texto está dizendo para nós? Deixe para trás o que precisa ficar para trás. E a pergunta é: como fazer isso? E o texto que nós lemos, ele nos responde. Ele diz: perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Meu irmão, para sermos livres do passado, tudo começa com o perdão. Tudo começa com o perdão. E por que o perdão é tão importante para nós? Porque o perdão é essa chave que existe para nos libertar. Sabe de uma coisa? A palavra perdão no original, ela tem muitos significados, mas talvez um dos mais importantes é livramento
da escravidão. Perdoar é ser livre da escravidão. O perdão é a chave para nos libertarmos do passado. Porque por pior que seja o nosso passado, ele não pode definir quem somos. Então eu quero perguntar para você: quem você precisa perdoar? Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração agora. Quem você precisa perdoar? Talvez essa semana você vai precisar procurar alguém para perdoar. Talvez vai precisar procurar alguém para pedir perdão. Talvez você vai ter que decidir se perdoar. Perdoar a si mesmo pelo mal que você mesmo causou para si. Quem você precisa perdoar? Sabe, algumas pessoas sabem que eu cresci numa família difícil, uma família disfuncional, onde o vício era presente, gritaria, violência. Foi meu ambiente enquanto eu crescia. E esse ambiente muito difícil, ele me afastou do meu pai. Eu tinha dificuldade de olhar para o meu pai como um pai. Mas no momento em que eu resolvi, eu quero te dizer, é uma resolução. Eu resolvi perdoar o meu pai e não olhar mais para ele como o vício que ele carregava. Deus pôde me libertar. Eu acabei me tornando, no final da vida do meu pai, um dos únicos amigos que ele tinha. E por causa disso, Deus me deu a graça de levá-lo até Jesus, antes que ele morresse. O perdão é a chave que nos liberta. Amém? Então comece pelo perdão. Deus quer libertar você. Outra coisa também que nós precisamos falar. Muitas vezes quando pensamos em deixar coisas para trás, nós relacionamos a coisas ruins. Então você pensa, para minha vida andar, eu vou deixar os vícios para trás, vou deixar maus hábitos para trás, eu vou deixar relacionamentos que me machucam para trás. Mas às vezes o deixar para trás inclui até mesmo coisas que são aparentemente boas. Tem uma frase de um pastor que a gente admira, que é o pastor Carlito Paz. E ele diz assim, é simples, mas é poderoso. Ele diz assim: nem tudo que é bom para você. Nem tudo que é bom para você. Então Deus, quando chamou Abraão para deixar a sua terra natal, Ele não falou para ele que a sua família e seus parentes não prestavam, eram todos maus. Mas ficar conectado àquele ambiente iria impedir o agir de Deus na vida dele. Então talvez você vai precisar fazer alguns sacrifícios, sabe? Cortar na própria carne, deixar de fazer algumas coisas, se você realmente quiser alcançar o destino que Deus tem para você. Então primeiro, olhe para frente. Olhe para frente. Pare de olhar para trás. Amém? E o que mais pode nos fazer perder tempo? Aí é o nosso segundo ponto. Anote aí. Não perca tempo com a comparação. Não perca tempo com a comparação. Meu irmão, a comparação se tornou um problema nos nossos dias e para a nossa geração. Estamos sempre nos comparando porque parece que alguém sempre tem uma vida melhor do que a nossa. Hoje, com as redes sociais, isso só piorou. Só ficou mais intenso.
Tem uma pesquisa feita no Canadá com 10 mil jovens. E ela revelou o seguinte: que entre esses jovens, os que passam mais de 5 horas por dia nas redes sociais, o percentual de sintomas de depressão, olha a depressão aí, de novo, ele cresce 50% para as meninas e 35% para os meninos. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. E a comparação, ela é um veneno que pode afetar a nossa saúde mental, que pode nos afastar das promessas que Deus tem para nós. Pense em Abraão. Deus havia prometido para ele que faria dele uma grande nação. E logicamente, para que isso pudesse acontecer, ele precisava de filhos. E qual que é o problema? A sua esposa Sarai também era idosa e não podia ter filhos. E a pergunta é: e agora? E agora? Meu irmão, minha irmã, será que você consegue se lembrar das promessas de Deus para você? Do que Ele já falou no seu coração? Do que Ele disse que cumpriria? Quais são os sonhos que Ele colocou no seu coração e o tempo passou e ainda não aconteceu? Você se lembra de pelo menos uma delas? Sabe, talvez você também sofra com a comparação. Você olha para a sua vida e parece que nada acontece. Sabe, todo mundo casou, menos você. Todo mundo teve filhos, mas você não consegue. Todo mundo prosperou financeiramente, mas você está travado. O ministério de todo mundo aconteceu, menos o seu. O casamento do vizinho parece muito mais legal que o meu. O corpo daquela pessoa é muito melhor que o meu. O carro do meu amigo é que é carro de verdade. Qual é o problema da comparação? A inveja. A inveja que ela carrega. A inveja que ela provoca. Abre comigo em Gênesis 15, verso 3 e 4. Gênesis 15, verso 3 e 4. O texto diz assim: não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será este o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Até aí. Esse é um diálogo de Abraão com o Senhor. E aqui ele questiona o Senhor sobre a falta de filhos que ele tinha e faz para Deus uma proposta. Já que o Senhor não me deu nenhum filho, então um dos meus servos será o meu herdeiro. E o que ele ouve de Deus é um não. Não bem grande. Não, Abraão, você vai ter seu próprio filho. A minha promessa, queria que você ouvisse isso com o seu coração. A minha promessa continua de pé. A minha promessa continua de pé. Abraão, eu vou te dar um herdeiro. As promessas de Deus para você e para mim continuam de pé. Amém? Olha comigo o capítulo 16 de Gênesis agora. 16, verso 1 e 2. Olha o que acontece. Diz o texto, Gênesis 16, verso 1 e 2. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão:
o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Já ouviu aquela expressão, colocar a carroça na frente dos bois? Quem já ouviu isso? Meter os pés pelas mãos, quem já ouviu isso? É exatamente o que Abrão e Sarai fizeram juntos. Eles quiseram ajudar a Deus. E você, já se meteu em confusão, tentando ajudar a Deus? Já tomou decisões sem pensar? E se arrependeu depois? Mesmo com o Senhor falando para Abraão que ele não deveria fazer de um dos seus servos um herdeiro, ele aceitou a proposta da sua mulher Sarai e engravidou essa serva. E talvez Sarai ali, velhinha, já com idade avançada, ela olhava para Agar, sua serva, e Agar era bonita, era saudável, e ela se comparava, e ela dizia: como eu, velha desse jeito, poderia dar um filho para Abraão? Como com a minha idade eu poderia dar essa alegria para o meu marido? Como eu poderia fazer de Abraão pai de uma nação? Eu acho que Deus se enganou. Já se perguntou isso? Ou só eu? Eu já ouvi coisas de Deus que o tempo passou e o meu coração questionou: será que Deus se enganou? Será que foi uma profetada? Será que eu ouvi errado? Eu acho que Deus se enganou, mas eu posso ajudar. Foi isso que Sarai e Abraão pensaram. Sabe, meu irmão, às vezes a motivação até pode ser boa, mas guarda uma coisa: a coisa certa, feita no momento errado, se torna a coisa errada. Eu vou repetir para você: a coisa certa, feita no momento errado, se torna a coisa errada. E meu irmão, tem tanta gente tentando ajudar a Deus por aí, tanta gente fazendo coisas e dizendo que foi Deus que mandou fazer, tantas pessoas ansiosas tentando acelerar o processo de Deus nas suas vidas. Por isso eu quero dizer para você: pare de perder tempo se comparando. Comparar as nossas realizações com as de outra pessoa nunca será saudável. Sabe por quê? Porque talvez essa outra pessoa está simplesmente numa fase diferente da sua. Só isso. E a comparação rouba a nossa alegria e faz a gente sentir que está ficando para trás. Mas para você que sofre com a comparação, a boa notícia é que tem um remédio para ela. Sabe qual é? O nome do remédio é satisfação. Satisfação. Repete comigo assim, ó: Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Amém? Meu irmão, entende uma coisa: se Jesus não for suficiente para você, nada mais será. Porque se você estiver satisfeito com Deus, você vai ser feliz com tudo aquilo que Ele colocar nas suas mãos. E o nome disso é contentamento. Nós precisamos aprender a estar satisfeitos em Deus, a cultivar contentamento diante de Deus. Sabe, eu lembro de um professor de teologia que eu tive. E esse cara, ele é cheio do Espírito Santo, cara. Ele chegava para dar aula toda vez com um carro que ele tinha muito velho, mas muito velho. Um dia ele contou que ele era questionado muitas vezes. Ele era perguntado: ué, cadê o seu Deus?
que você tanto prega? Você anda num carro velho desse jeito para cima e para baixo? Você não tem vergonha? Cadê o seu Deus? E ele contou isso com lágrimas e um sorriso no rosto na aula, dizendo assim: mal eles sabiam que a coisa mais preciosa que eu tinha eu não carregava num carro, mas dentro do meu coração. Não deixe que o que você tem ou não tem te defina. Amém? Não perca tempo com comparação. Escolha viver uma vida satisfeita em Jesus. Então, segundo, confie no que Deus já te deu. Amém? E terceiro e último ponto. Terceiro, não perca tempo desconfiando do amor de Deus por você. Não perca tempo desconfiando do amor de Deus por você. Sabe como é alguém desconfiado? É aquela pessoa que sempre espera pelo pior. Desconfiado é aquela pessoa negativa, que tem dificuldade de acreditar em boas notícias. Desconfiado é aquela pessoa que vive com medo de ser enganada. O desconfiado é aquela pessoa que por vezes rejeita a ajuda e o amor que recebe. Sabe por quê? Porque ela acha que é bom demais para ser verdade. E às vezes a gente faz exatamente assim com Deus. Nós desconfiamos do seu amor, porque achamos que Ele se esqueceu da gente, que a promessa não vai mais se cumprir. Você é alguém desconfiado, meu irmão? Sabe, Abraão, antes de receber o chamado de Deus, ele vivia uma vida comum. Tudo que ele tinha era aquela promessa e o seu tempo à disposição. Mas no meio desses dias comuns, talvez num domingo comum como esse, Abraão ouviu uma voz. E essa voz era tão poderosa e ao mesmo tempo carregava tanto amor e tanta gentileza que foi impossível para ele resistir. Você já ouviu essa voz? Quanto tempo faz que você não ouve essa voz? Tão poderosa e tão cheia de amor também. Talvez é a mesma voz que você está ouvindo agora. Essa voz que diz para você: pare de se preocupar com o tempo. Essa voz que diz para nós: pare de se preocupar com aquilo que já passou. Pare de se preocupar com aquilo que você não consegue controlar. Pare de se preocupar com aquilo que nem aconteceu. Sabe, a mesma voz que nos lembra hoje o quanto nós somos amados por Ele. Essa voz. Amados, não por aquilo que nós temos ou não temos. Então não perca tempo desconfiando do amor de Deus. Não perca tempo desconfiando das promessas de Deus para você. Sabe por quê? Gênesis 21. Vamos ler juntos, verso 1 ao 5. Gênesis 21. Não perca tempo desconfiando, meu irmão. O texto diz, Gênesis 21: o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia, depois do nascimento de Isaque, Abraão o circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. O texto diz, exatamente no tempo indicado por
Deus. Repete assim comigo: eu não estou atrasado. Eu estou no tempo de Deus. Amém? Meu irmão, 100 anos de idade. Abraão vê a promessa se cumprindo aos 100 anos de idade. Ao que ele ouviu aos 75 anos. 25 anos depois, e a pergunta é: por que tanto tempo? Por que tanto tempo? Sabe por quê, meu irmão? Porque não é sobre tempo. Porque não é sobre aquilo que podemos receber de Deus. É sobre construirmos um relacionamento. Se aos 75 anos, o Abraão, o velho Abraão, parecia esse velho maluco carregando uma promessa, aos 100 anos ele carregava uma história de amor com Deus. Se aos 75 anos ele parecia um velho desqualificado, agora aos 100 anos Deus o chama de meu amigo. 25 anos depois, meu irmão, e agora, quando Deus olha para Abraão, Ele fala: meu amigo. Quem Deus é para você? O gênio da lâmpada? Ou seu amigo? Quem Deus é para nós? Um bom garçom? Ou seu amigo? Quem Deus é para mim e para você? Porque nós gastamos tempo demais da nossa vida tentando conquistar tantas coisas, quando o verdadeiro prêmio é o próprio Deus. É a presença dEle. É tudo que nós precisamos. Sabe, quando eu preparava essa mensagem aqui, eu tentei me lembrar dos momentos mais importantes da minha vida. Um exercício que eu fiz, sabe? Os momentos mais difíceis e os mais incríveis. E sabe o que eu percebi, meu irmão? Em todos esses momentos, Deus estava lá. Mesmo quando eu não conseguia percebê-lo, Deus estava lá. Deus estava lá. Ele nunca me abandonou. E Ele continua constrangendo o meu coração com o amor dEle. Meu amigo, quem Deus é para você? Sabe, eu quero terminar dizendo, melhor lendo com você, um texto muito conhecido da palavra de Deus, Jeremias 29, verso 11. O texto diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Amém? Eu não estou atrasado, eu estou no tempo de Deus. Deus tem planos para você, Deus tem sonhos para nós, Ele tem um desenho para a nossa vida. Só que a pergunta é: será que você é capaz de esperar o tempo necessário enquanto constrói um relacionamento com Ele? Você consegue esperar? Que Deus está nos chamando para descansar no amor dEle. Não perca mais tempo desconfiando do amor de Deus. Deus está nos chamando para vivermos o nosso propósito. Nós não somos desqualificados porque temos ou não temos alguma coisa. Não é o que te falta que te define. Não é o que te falta que te define. É o amor de Deus. É o amor de Deus por você. Deus está nos chamando nessa noite para aumentarmos a nossa fé. Para aumentarmos nossa fé. Para confiarmos nele. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você agora.